Olá, eu sou a Jamile Sec e estou aqui para mais um episódio Pense Forte TV. Hoje eu quero conversar com você sobre uma atitude mental que faz com que as pessoas acabem sofrendo ou prolongando um sofrimento porque ficam apegadas em determinada situação. Essa atitude mental é o que a gente chama de falta de aceitação. Eu vou dar exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, uma pessoa que terminou um relacionamento e ela não consegue aceitar o fim dessa relação, dessa história, ela fica remoendo, fica lamentando essa perda, esse fim desse relacionamento e não consegue avaliar o que aconteceu para de repente vislumbrar novas possibilidades e até encontrar uma forma de repente de reconquistar essa pessoa amada. Então ela fica presa nessa história, nessa questão da perda. E não no que essa história ainda pode gerar de oportunidades, de possibilidades, ou até se abrir para uma nova história. Um outro exemplo seria na profissão. De repente o mercado de trabalho mudou, ou a pessoa perdeu, foi demitida do seu emprego, e ela fica remoendo essa perda também. Então ela não aceita que isso aconteceu, não avalia o porquê, simplesmente fica brigando com o fato de ter perdido o emprego. Fica com aqueles pensamentos do tipo, mas isso não poderia ter acontecido, eu fiz tudo muito bem, isso foi injusto. E aí fica patinando na mesma situação e não consegue evoluir. Um outro exemplo seria com atletas. É uma competição importante e de repente esse atleta perdeu. E aí ele não consegue digerir essa perda. Ele fica remoendo e não aceita. Não, isso não poderia ter acontecido, eu estava bem. A questão da injustiça. Ou seja, quando nós não aceitamos a realidade, a gente briga com ela e joga a responsabilidade para os outros. Foi injustiça, isso não poderia ter acontecido, o universo está conspirando contra mim. Quando na verdade, se a gente aceitar, e o processo de aceitação ele é o mais difícil, porque depois que a gente consegue aceitar, a gente consegue vislumbrar as inúmeras possibilidades que se abrem a partir dessa perda ou dessa situação, a partir de uma autoavaliação. O que eu fiz de errado? O que eu posso fazer melhor? O que aconteceu nessa situação ou nessa história? E isso, gente, acontece às vezes com situações corriqueiras, Quantas pessoas eu vejo reclamando de que o marido deveria agir de determinada maneira, que a família não a compreende, que deveria ter atitudes diferentes. Enfim, essa pessoa não consegue aceitar que cada pessoa tem um determinado jeito de agir e que muitas vezes a gente fica brigando mentalmente com isso. O fulano deveria agir assim, o meu chefe deveria me elogiar mais e não criticar tanto. Enfim, a gente vai sofrer, ficar apegada ao sofrimento e não aceitar os fatos como eles são. Quando eu comento sobre essa questão de aceitação nas minhas palestras, por exemplo, algumas pessoas me questionam. Tá, Jamile, mas aceitar seria se acomodar com a situação? Aceitar, então vamos deixar assim, vamos deixar tudo como está? Não, aí que tá o segredo. Na verdade, a aceitação, ela é pré-requisito para a mudança. Ela não é o mesmo que acomodação. Acomodação, sim, você deixa as coisas como estão e não faz nada para mudar. A aceitação é você olhar o fato como ele é, ou a situação, dizer assim, bom, a situação é essa, aquela pessoa age de determinada maneira, ou essa relação chegou ao fim. E agora? O que eu faço com isso? Para onde eu vou? Eu quero reconquistar esse relacionamento, então o que eu vou fazer para isso? Vale a pena? Não vale? Enfim, a partir do momento que você aceita, você vai traçar metas para correr atrás daquilo que você quer ou para tentar mudar a situação se ela não está de acordo com o teu gosto. Uma dica que eu dou para você identificar quando você está brigando com a realidade, não está aceitando os fatos como eles são, é quando você começar a pensar em como deveria ser, como deveria ter sido. Ou seja, nesse momento você tem que parar e avaliar a situação como ela é. Aceita ela como ela está se apresentando nesse momento e traça o teu objetivo a partir daí. A realidade é essa, e agora? O que eu vou fazer com ela? Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. E se gostou, compartilhe, ok? Até a próxima!
E aí galera, estão gostando dos vídeos? Então não esqueçam de se inscrever no canal aqui em cima e se quiserem ter mais informações a respeito do programa Pense Forte, as nossas redes sociais estão aqui embaixo. E assistam também os nossos outros vídeos aqui ao lado, beleza? Vem pensar forte comigo!